Outrora, tendo como escopo o interesse daqueles que queriam adotar, desde a Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1999, a adoção passou a ser uma medida protetiva à criança e ao adolescente. Muito mais do que interesses dos adultos envolvidos, relevante para a lei e para o juiz que irá decidi-la se a adoção trará à criança ou ao adolescente, o ser adotado, mais reais, vantagens para ele no seu desenvolvimento físico, educacional, moral e espiritual. Sua finalidade é satisfazer o direito da criança e do adolescente à convivência familiar sadia, direito este previsto no artigo 227 da Constituição Federal. A adoção importa o rompimento de todo o vínculo jurídico entre a criança ou adolescente e a sua família biológica, de maneira que a mãe e o pai biológico perdem todos os direitos e deveres em relação àqueles e vice-versa, à exceção quando adota o filho, o companheiro ou a companheira do cônjuge. O registro civil de nascimento original é cancelado para a elaboração de outro, onde irá constar os nomes daqueles que adotaram, podendo-se até alterar o prenome da criança ou adolescente. A adoção tem caráter revogável, ou seja, aquele vínculo jurídico com a família biológica jamais se restabelece, ainda que aqueles que adotaram vierem a falecer. Por outro lado, a adoção dá à criança ou adolescente adotado todos os direitos de um filho biológico, inclusive a herança. A adoção é principalmente um ato de amor? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com o doutor Francisco Suenon Bastos Mota. Pois não. A adoção realmente, ela além de ser um ato de amor, ela passa a substituir a família biológica e transmite àquela criança ou adolescente adotado todos os direitos de filho daquela pessoa que está adotando, o adotante ou os adotantes. A opinião aqui do Dr. Francisco Jaime Medeiros Neto. Logicamente que a adoção se constitui em um ato de amor, e um ato de amor que leva a uma descoberta de um amor maior ainda, aquele amor capaz de dar a própria vida por aquele ser que doravante se passou a ter como filho, né? Eu costumo dizer para os casais ou para aquelas mães que adotam essas crianças que a diferença de um filho adotivo para um filho biológico é que enquanto o filho biológico lhe sai do ventre, o filho adotivo lhe vem do coração. Então é um ato de amor. Ok, Débora Teixeira Freitas. Com certeza, né? Para que esse processo tenha sucesso, é fundamental que ele venha com esse ingrediente do amor, baseado no amor. Pela experiência que nós temos lá no abrigo, de acompanhar esse processo de conhecimento da criança, a gente percebe isso, né? Muitos pretendentes colocam que começam a amar essa criança antes mesmo de conhecê-la. Então é fundamental para a pessoa se dispor, né, a ter uma criança. Então existe essa formação, é fundamental que venha acompanhado desse amor, dessa vontade, desse desejo. Pois é, doutor Francisco, qual o processo? É difícil a pessoa se candidatar a adotar uma criança ou um adolescente? Não, é relativamente simples. A pessoa ou o casal interessado em adotar a criança ou adolescente, inicialmente deve procurar o juizado da infância e juventude. Ali ela será encaminhada ao setor adequado de cadastro, onde serão apresentados pelos interessados ou pessoa interessada os seus dados pessoais, é feito um cadastro e um estudo que é levado ao juiz, e ele então considera aquela pessoa ou o casal habilitado ou não para adotar, porque antes de tudo exige-se que o pretendente à adoção
ele apresente um ambiente familiar adequado para receber uma criança em adoção. Pois é, queria colocar aqui o doutor Jaime. O que é, doutor Jaime, um ambiente familiar adequado? Porque, entende-se, hoje as famílias são completamente diferentes do que era aquela família tradicional, né? A Organização Mundial da Saúde, que tirou, por exemplo, do catálogo de doenças em 1970 o homossexualismo, hoje, e já sabe, né, a ciência já sabe, e que as pessoas homossexuais são pessoas normais, né, não têm nenhuma doença. E essas pessoas, muitas vezes, que vivem já uma família, né, entre eles querem adotar. Há dificuldade de adoção e por parte de pessoas do mesmo sexo? Veja bem, vamos por parte. No que diz respeito ao ambiente adequado, há uma preocupação do judiciário com relação tanto à pessoa como às condições que ela tem a oferecer para aquela criança. Porque é relevante se dizer que o interesse a ser preservado é o da criança e não o do adotante, não é? Então, aquele indivíduo ou aquelas pessoas que procuram o juizado demonstrando interesse em adotar uma criança, lhes serão exigidos alguns requisitos. E elas terão que atender esses requisitos, né, a fim de que se dê segurança àquela adoção e de que a criança encontre realmente um ambiente adequado. O que seria esse ambiente adequado? Né? Seriam pessoas que comprovaram não ter problema de sanidade, né, mental, ou algumas patologias que hoje, infelizmente, se proliferam no mundo e que nós temos que estar atentos, né? Não é raro hoje em dia se ligar o noticiário e se deparar com pessoas que aparentemente levavam uma vida normal, mas que tinham por trás de si episódios envolvendo pedofilia ou algo que seria preocupante na realidade de uma criança ou de um adolescente e até mesmo de um adulto, vez que esse tipo de comportamento... Como é que o juiz pode perceber uma coisa assim tão sutil? Veja bem, o direito, em especial a infância e juventude, o direito da infância e juventude, ele trabalha linkado com outras matérias. É por isso que nós dizemos que é uma atividade multidisciplinar. O direito precisa de informações da psicologia, da medicina, da biologia, de todas as áreas da ciência, principalmente aquelas voltadas às humanidades e à saúde. E são essas ciências que vão informar o direito acerca daquilo que o investigador jurídico sozinho não é capaz de buscar.